convidamos o Superintendente Executivo do CIEE, Sr. Eduardo Sakemi, para fazer a apresentação da palestrante. Bom dia a todos. Professora Gelma, bom dia. É um prazer recebê-la aqui no CIEE. Bom, numa manhã como essa, lotadíssimo, tanta gente veio aprender como pagar imposto. É bom isso, né? Pessoal motivado para recolher imposto. E é curioso que outro dia eu tive uma reunião na Receita Federal e eles estavam me explicando como é bom pagar imposto. Claro que talvez o local fosse favorável para eles me explicarem isso, porque eu também estava devendo algumas informações e acho que eles me convenceram. Mas de fato, pagar imposto não deveria ser ruim, né? Que às vezes a gente não concorda muito é a forma como o imposto é utilizado, mas que ele é uma forma de fazer as coisas acontecerem, o país se desenvolver. Então a professora Gelma vai explicar para nós também como é bom e fácil pagar imposto. Vamos ver, é uma tarefa árdua. Acho que essa semana a gente vai ficar por aqui, né? Tentando entender por que isso é fácil. Professora Gelma é mestre em contabilidade pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Tem MBA em gestão empresarial pela Trevisan Escola de Negócios. Bacharel em ciências contábeis pela Associação Tibiriçá de Educação. Professora das disciplinas de contabilidade de custos e análise de custos, teoria da contabilidade, contabilidade tributária na Trevisan Escola de Negócios. Membro do IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Participa de conselhos fiscais de grandes empresas no país. Sua carreira profissional foi desenvolvida em pequenas, médias e grandes empresas, nas diversas áreas administrativas e financeiras, com ênfase em contabilidade, tributos, custos, processos operacionais e de qualidade. Atualmente é sócia da Trevisan Gestão e Consultoria e da Eficaz Trevisan, Aprendizagem e Educação Continuada. Autora de diversos artigos publicados em jornais, revistas de grande circulação e de artigos científicos, com participação em congressos no Brasil e na Europa. Então, professora Dilma, seja bem-vinda. Venha nos explicar como é muito fácil prestar contas para o governo. Bom dia. Bom dia a todos. Muito bem. Obrigada a todos vocês pela participação, principalmente num tema tão árduo como esse, né? Que é do nosso dia a dia, infelizmente ou felizmente, como diz o Sakemi. Pagar impostos não deveria ser tão ruim assim, já que o governo, a máquina, precisa de dinheiro para poder pagar os seus gastos. O nosso tema, como estar em dia com suas obrigações fiscais sem complicações. Será que isso é possível? Vamos ver, até o final da nossa palestra a gente vai ver aí quais são as complicações, o que se precisa para que a gente consiga ter uma vida aí menos tensa com essa questão tributária. Aqui está a nossa agenda, vamos passar por cada um desses pontos com vocês. Pessoal, aí no fundo eu testei, está um pouco ruim a visibilidade aqui, mas todo esse material vai ser disponibilizado para vocês pelo CIEE, ok? Então não se preocupem se não estiver dando para ler 100%. Aqui eu já inicio com vocês um salmo, Romanos 12.2. E por que um salmo já de início? Porque já acabou de passar Páscoa? Não. Vocês vão perceber que nós vamos nos nortear sempre voltado para a questão do conhecimento. E o ambiente do CIEE é extremamente propício para nós falarmos de conhecimento, falar de empoderamento, já que é uma instituição que forma,
transforma jovens desse país para o mercado de trabalho. Então, é um ambiente extremamente propício. E aqui, quando nós falamos sobre o que é bom, o que é agradável a Ele, o que é perfeito, eu gosto desse salmo e faço um link, sim, com a área tributária, com o governo, com o poder que o governo tem sobre nós contribuintes. Então, fica para vocês aí essa mensagem sobre este salmo. Muito bem, será possível mesmo nós atendermos a todas as obrigações, a todos os requerimentos do governo sem complicações? Será mesmo? O que fazer? Desculpa. O que fazer? E como que nós podemos fugir das armadilhas que supostamente o sistema tributário como um todo nos oferece? E nós sabemos disso, que existem muitas armadilhas, existem muitas complicações, e nós vamos aprender hoje aqui um pouco, relembrar como é que a gente pode fugir dessas armadilhas, como é que nós podemos nos preparar. Muito bem, nós temos um país forte em tributação, um país com 87 tributos. Nós não podemos negar, não tem como negar que o nosso país é realmente forte em tributação e o nosso governo desenvolveu a arte de tributar. Desses tributos, nós temos 43 contribuições, 12 impostos e 32 taxas. Isso tudo é ao alcance do governo federal, ao alcance do governo estadual e ao alcance do governo municipal. Desses 87 tributos, geram em torno de 100 instrumentos tributários. O que isso significa? Nós, contribuintes, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, empresa, além de pagar o imposto, nós temos que dizer para o governo: olha, eu paguei desta forma, paguei nesta data, e aqui estão todos os dados para você fazer a tua auditoria fiscal. E se tiver alguma coisa errada, você vai me notificar, você vai me autuar, e eu vou ter que pagar advogados para me defender até te provar que eu estou correto. Porque muitas vezes o governo nos notifica e nós não estamos errados. E por que notifica? Justamente pela complexidade, pela insegurança tributária que o nosso sistema nos oferece. E pasmem, além de culpado o governo como um todo, nós, contribuintes, participamos pra caramba dessa culpabilidade. De que forma? Grandes empresas, grandes aglomerados, tem poder de persuasão, tem poder de chegar até o governo e pedir para alterar uma legislação, só para ele, não para o país como um todo. E aí começa toda a miscelânea, começa toda a complexidade. Mas isso é benéfico para muitos poucos, mas infelizmente é o cenário que nós vivemos. Ainda em aspecto de contexto, somos um país com aproximadamente 7 milhões de empresas, das quais 99% dessas empresas são micro e pequenas empresas. Nesse total de 7 milhões, nós temos algo chamado opção tributária. O que isso significa para aqueles que não têm familiaridade? O governo ele é bonzinho, ele dá algumas opções para as empresas, dizer, olha, eu não quero pagar meus tributos anualmente, mensalmente, eu posso pagar trimestralmente, quando eu falo de lucro presumido. Ou posso me enquadrar numa opção tributária como simples nacional, que não é tão simples assim. Esse simples nacional, ele engloba aqui 8 tributos, os mais relevantes, imposto de renda, contribuição social, ICMS, IPI, ISS, e daí sucessivamente. Mas as empresas enquadradas por esse sistema também, por essa opção tributária, têm fortes obrigações junto ao governo. E caso não cumpra,
também são autuadas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa relação. De 7 milhões, 99 são micro e pequenas empresas. Apenas, aproximadamente, 150 mil empresas estão pelo lucro real. Isso significa o quê? Que aqui estão as maiores empresas, aquelas que estão listadas na Bolsa de Valores, que têm o seu capital aberto, que tem a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, como fiscalizadora, como regulamentadora, ainda para ajudar essas empresas no seu dia a dia, como se já não bastasse o governo. E tem em torno aí de 1.300.000 empresas que optam a pagar os seus tributos pelo lucro presumido. Tributos pelo resultado, sobre o resultado. Então percebam que nós temos aí uma grande massa de empresas, mas a concentração está nas micro e pequenas empresas. É quem realmente leva esse país para frente em termos aí de volume. Mais um dado interessante. Em apenas 24 anos, desde o início da Constituição Federal, o Brasil emitiu 4.615.000 normas, leis, decretos, regulamentações. Para quem cumprir? Para todos nós, sejamos pessoas físicas ou jurídicas. Das quais 291 mil são tributárias. E aí está dentro do âmbito federal, estadual e municipal. Esse ano nós acabamos de sair de 5.565 municípios, já estamos em 5.570 municípios. Quanto mais nós crescemos em aspecto geográfico, mais nós crescemos em aspecto tributário, leis. Por quê? Porque cada município faz as suas próprias leis. Nós vivemos num ambiente que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal têm poder igual de tributação, de legislação, de normatização. Mais para frente nós vamos ver em aspecto de arrecadação onde é que está a concentração. E aí fica sempre a pergunta, por que nós temos esse sistema tão disseminado nas 3 esferas? Para se tornar complexo, confuso, inseguro, tanto para o governo quanto para nós? É uma opção, nós podemos eleger esta opção como a mais assertiva. Quanto mais complexo, quanto mais confuso, menos controle nós conseguimos implantar. E aí nós, brasileiros, ficamos à mercê desse sistema. Outro dado importante é que a cada 1,41 hora é emitida uma norma, uma legislação tributária neste país. Uma empresa no Brasil, olha que eu disse no Brasil, não importa se ela é brasileira ou se ela vem de fora. Só o fato dela estar no Brasil, ela tem que atender em torno de 3.500 normas por mês. Quem trabalha na área tributária, contábil ou do direito, não precisa sair correndo e pedir aumento na empresa. Assim como os empresários também não precisam sair correndo e promover todas as pessoas. Nós nem percebemos, mas essa empresa que tem que atender em torno de 3.500 normas mensalmente para fechar os seus controles contábeis e tributários, ela não precisa nem ter operação interestadual. É a empresa mais simples. Isso existem estudos que comprovam isso, pessoal. Isso é algo extremamente insano, quando nós pensamos que uma empresa, uma média empresa, tem que cumprir a tudo isso de normas contábeis, tributárias e trabalhistas. Toda vez que nós falamos aqui nessas normas tributárias, nós estamos falando nessas 3 áreas, tributária, contábil e trabalhista.
E a arrecadação de 2012, como é que foi? Olha que interessante. Poxa vida, teve uma variação para mais de apenas 7,03%. 7,03% sobre quase nada ou nada é irrelevante. Mas sobre trilhões, olha o que acontece. Em 2011, o governo arrecadou 1,492 bilhões de reais. E em 2012, 1,597 trilhões. Existem estudos que comprovam que, na média, cada brasileiro nesse país paga em torno de R$8.000 por ano de tributos. Eu sou uma pessoa um tanto quanto curiosa. E eu me cadastrei na web da Casa Branca e também do próprio Barack Obama, quando ele estava ainda em campanha. E constantemente eu recebo e-mails do próprio Barack Obama falando sobre tributos, e veio um curioso me perguntando. Claro que ele deve achar, essa pessoa que se cadastrou deve ser um americano, deve morar nos Estados Unidos, está interessado no nosso sistema. E me veio a pergunta: qual é o seu sentimento de pagar $2.000 de tributos no ano? Eu achei super interessante, né? Achei super interessante. Se você está infeliz, ele continuou, se você não concorda, mande para mim quais são as suas questões, que eu vou discutir com o Senado para verificar como é que nós vamos melhorar o sistema tributário no país. Alguém conhece a ação dessa natureza no Brasil por parte dos nossos governantes? Eu achei super cordial, super gentil, a preocupação. Me diga como você se sente. Eu acho que é muito. Nós precisamos brigar com os senadores aqui nos Estados Unidos para não cairmos no abismo fiscal. Super interessante. Fica a dica que no Brasil nós precisamos trabalhar para isso. Nós, contribuintes, precisamos trabalhar neste sentido. Em torno de 8.000. E aqui nós temos, como eu disse para vocês, que mais tarde nós veríamos onde é que está a concentração. Olha só. O governo federal arrecadou 65 bilhões em 2012, em aspecto de crescimento em relação a 2011. Estadual 31 e o municipal 8 bilhões. Só que na hora que nós olhamos dos 100% daquele 1.500 bilhões, a concentração está no federal, quase 70%. 24,71% no estado e 5,33% no município. Nós estamos falando de 5.570 municípios. Para arrecadar, para participar em 5%, por que tantas leis? Por que toda essa confusão para tão pouco? Quando nós falamos de federalismo, dessa divisão de poder federal, estadual e municipal, isso ocorre desde 1889 e não mudou até hoje. Eu não sei dizer para os senhores se é bom ou é ruim que toda a arrecadação fique concentrada só no governo federal. Não sei, não me aprofundei, mas me causa estranheza isso. 70% já está na mão do federal, apenas 5% do municipal. Por que tantas leis? Por que tanta guerra fiscal nesse país? É interesse de quem toda essa complicação? Nós, contribuintes, nós brasileiros, precisamos ficar atentos a isso, procurar conhecimento para poder, quando fizer gritas junto ao governo, ser com conhecimento de causa, para que as nossas gritas realmente surtam efeito. E quando se fala no aspecto tributário, a gente vê algumas ações do governo. Nós vamos ver a questão de desoneração, mas na minha concepção ainda é
muito pouco. Podemos fazer muito mais. Aqui tem um dado de 43 bilhões que o governo bonzinho fez renúncia fiscal em 2012. Essa renúncia significa o quê? Por desoneração de IPI, por desoneração na folha de pagamento, alguns setores, alguns segmentos, algumas empresas deixaram de recolher aos cofres públicos 43 bilhões. Ora bolas, se em apenas um ano o governo teve capacidade de promover essa boa ação, por que isso não existe de forma definitiva e não de forma paliativa, de forma esporádica? Será que são ações unicamente prevendo uma reeleição? Nós brasileiros precisamos ficar atentos. Se é possível reduzir, precisamos reduzir definitivo. E não para alguns setores, não para alguns produtos, alguns serviços. Aqui são detalhes unicamente sobre a arrecadação federal, já que eles detêm em torno de 70% da arrecadação total. Então, daquele 1.597 bilhões, 1 trilhão está na mão do governo federal. Isso em 2012, teve um crescimento de 6,12% em relação a 2011. E aqui nós temos alguns detalhes quanto quem cresceu e quem diminuiu na arrecadação 2012 e 2011. IPI, como nós falamos, houve desoneração, teve uma redução de 14,29%. Isso deveria já fazer parte do dia a dia, ser definitivo. Já era para terminar agora, já não tem mais desoneração. O governo resolveu ser um pouquinho mais bonzinho por algum tempo e a desoneração continuar. Continua e aumenta a desoneração do carro, mas aumenta a gasolina, o combustível, né? Dá de um lado, tira do outro e assim a gente vai ganhando. Me engana que eu gosto. O imposto de renda e a contribuição social teve também uma redução de 2,68%. Diz a Receita Federal que em 2012 mais pessoas físicas contribuíram com imposto de renda retido na fonte. Isso significa o quê? Que tivemos aumento de trabalhadores, os trabalhadores tiveram aumento salarial que passaram a se enquadrar em uma faixa de retenção de imposto de renda. São diversas variáveis, mas a verdade é que houve essa contribuição dos trabalhadores na arrecadação maior aí do imposto de renda. Auditorias fiscais, como os auditores da Receita Federal gostam de ser chamados. Outro dia estávamos, eu e o Rony, na Receita Federal, falando com os fiscais da Receita Federal e eles gentilmente nos corrigiram. Não gostamos de fiscalizações. Nós não fazemos fiscalizações, fazemos auditoria fiscal. É mais elegante? Pode ser, mas o efeito é o mesmo. E olha que efeito. 109,3 bilhões é o que o governo notificou às empresas e pessoas físicas em 2011. Superior em relação a 2010 em 21%. Em 2012, a Receita Federal também teve aí uma cobrança de 86 bilhões de tributos, promovido unicamente por sanções tributárias, por contingências, por o que eles atribuem erros tributários por parte dos contribuintes, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. E aí eu volto na questão.
não é apenas este valor e todo o esforço que nós temos que ter para nos defender, para provar que nós estamos certos ou não. Muitas vezes também não estamos. E conhecimento sobre os tributos, meus senhores. O que eu mostro para vocês aqui é que o país tem em torno